Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Dionísio volta à cabana com Dona Branca. Dona Branca vê que Esmeralda já está ali e a abraça. Branca diz que desde o momento que Crisanta lhe confessou que tinha trocado sua filha, nunca mais teve sossego e procurou pelo túmulo dela, porque ela sempre esteve presente em suas orações. E quando soube que ela estava viva, se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Ela diz que naquele instante percebeu que havia encontrado ela, sua filha, viva. Branca diz que agora ela terá um filho. Esmeralda chora e fala que se sente muito infeliz. Branca compreende ela e fala que essa criança inocente não tem culpa de nada e ela saberá assim que ver o bebê nos braços. Branca diz que com a ajuda de Deus ela será operada e poderá ver. A menina chora. Branca pede que ela enxugue as lágrimas e pergunta se ela quer voltar para casa. Esmeralda diz que não, pois está muito confusa e prefere ficar ali. Branca diz que irá apoiar tudo que ela decidir. Esmeralda agradece. Branca diz que amanhã virá vê-la, pois precisam conversar e fazer muitos planos. Adrian devolve para Graziella um objeto dela. Ele diz que estava ali observando ela. Os dois acabam se beijando. Fátima vê tudo e grita. Ela pergunta o que Adrian está fazendo ali com sua filha e por que não a deixa em paz. Graziella grita com a resmungona, pedindo para ela parar com isso. Fátima pede que Graziella vá para o quarto agora mesmo. Rodolfo chega ali e pergunta o que está vendo. Branca e Dionísio voltam. Graziella pergunta à tia sobre Esmeralda. Branca diz que está tudo bem e sai. Rodolfo diz a Adrian que precisa falar com ele amanhã cedo. Dionísio pergunta se o Adrian deu problema. Adrian diz que estava conversando com a Graziella e a dona Fátima chegou fazendo escândalo. Dionísio alerta o filho que vão acabar sendo expulsos dali. Crisanta avisa Rodolfo, Fátima e Graziella que Branca está conversando com José Armando. Crisanta os chama para irem para a sala de jantar. Branca diz a José Armando que a decisão será dele de Esmeralda em relação a como eles irão seguir de agora em diante. José Armando diz que gostaria de organizar seus pensamentos, mas não consegue. Ele não sabe o que fazer. Branca o aconselha a seguir o que o coração está dizendo. Todos jantam, menos Branca. Rodolfo avisa que está organizando a papelada para voltar para a capital. Fátima diz que Graziella disse que sente saudades da casa e dos amigos. Rodolfo pergunta o que Fátima tem contra o Adrian. Branca chega até a mesa e avisa que não está com fome. Ela pede que Crisanta leve um chá para o seu quarto. Ela dá boa noite a todos e se retira. Fátima nota que Branca está fria com Rodolfo. Rodolfo pede que Crisanta leve o chá e um pouco de comida para Branca. Na cabana, Dominga já adormeceu, só Esmeralda que ainda não. Esmeralda pensa em José Armando e não sabe se ele continuará com ela ou não, devido a todos os últimos acontecimentos. Esmeralda ouve alguém chegar. Ela acorda Dominga, dizendo que chegou alguém aí. Dominga pergunta quem é. José Armando fala que é ele. Dominga diz a Esmeralda que o José Armando veio buscá-la. Dominga decide esperar do lado de fora, enquanto José Armando e Esmeralda conversam. José Armando diz a Esmeralda que essa noite precisam decidir o destino. Dominga se senta do lado de fora e decide acender uma fogueira para se aquecer. Dominga observa o céu, a lua e as estrelas. Ela reza a Deus para que José Armando se acerte com Esmeralda, pois sente que o filho que Esmeralda espera é de José e não de Lúcio. José Armando diz a Esmeralda que seu amor por ela é muito grande, que seria capaz de esquecer de tudo, mas o filho que ela espera será um obstáculo entre eles dois. Esmeralda pede que ele saia. Ele pede que ela tente compreendê-lo, pois sempre que ver o rosto do menino, irá tentar encontrar um traço para saber se ele é o pai do menino ou não. Esmeralda pergunta o que ele veio propor e se quer que ela aborte. Ele diz que jamais pediria isso, mas acha que ela poderia dar para adoção. Esmeralda diz que jamais faria isso e não seria feliz e tranquila, sabendo que deu seu próprio filho.
Esmeralda exige que ele saia dali e fala que não quer saber dele nunca mais. Ele tenta fazê-la entender. Ela diz que está mais desesperada que ele e jamais passou pela sua cabeça abandonar seu filho. Ela diz que ele não tem nenhum direito de decidir o destino do seu filho, e nem nada. José Armando diz que não sabe o que está falando e parece um idiota. Esmeralda o expulsa da cabana e diz que não quer vê-lo nunca mais. Ela abre a porta e pede que ele saia. José Armando vai embora. Esmeralda começa a chorar e sofre profundamente. José Armando dá um dinheiro a Dominga e diz que não quer que falte nada para Esmeralda. Em seguida, o moço vai embora, triste da vida, com seus pensamentos perdidos. Na manhã seguinte, Fátima vê que Branca está se arrumando para sair. Branca avisa que vai ver sua filha. Branca diz que quer saber o que ela decidiu. Fátima diz que acha que Esmeralda não voltará. A monstrenga diz que o caso de Esmeralda e José Armando não tem mais conserto e esse casamento precisa ser anulado. Branca diz que ainda não sabem a decisão do José Armando. Fátima diz que um homem não pode viver ao lado de uma mulher devido a uma situação como essa. Fátima ressalta que Esmeralda poderia se casar com o Lúcio Malaver. Branca fala que não quer que isso aconteça nunca. Branca pede que Fátima vá embora com todos, pois trará sua filha para casa grande para cuidar dela e do filho dela. Crisanta pergunta o que houve. Branca pede que Crisanta vá com ela até a cabana, pois quer falar com Esmeralda e Dominga. Branca diz que o mais importante para ela é sua filha. Melésio chora muito do lado de fora da cabana de Esmeralda. Branca e Crisanta chegam e perguntam o que ele tem. Melésio as avisa que Esmeralda foi embora. Branca se assusta. Melésio diz que Esmeralda foi embora com Dominga para longe. Ele revela que Esmeralda nunca mais vai voltar. Branca começa a chorar. Melésio diz que Esmeralda e Dominga viajaram bem cedo. Branca sofre. Crisanta percebe que a cabana está trancada. Ela pede que Melésio tente se lembrar e diga para onde Esmeralda e Dominga foram. Melésio diz que ela foi para uma cidade longe para que não a encontrassem mais. Melésio diz que Esmeralda deixou um lenço que acabou caindo quando ela foi embora. Branca diz a Melésio que está sofrendo muito, porque Esmeralda é sua filha. Melésio pede que ela não chore, pois os olhos dela vão ficar feios assim. Branca não para de chorar. Melésio dá um lencinho para ela secar as lágrimas. Jacinta avisa Rodolfo que Crisanta e Branca saíram cedo e disseram que voltariam logo. Graziela acha que foram levar comida para Esmeralda. Fátima diz que essa situação está insustentável, pois José Armando e Esmeralda são casados e precisam definir o que irá acontecer. Branca volta para casa e os informa que Esmeralda e Dominga foram embora dali, sem dizer nada a ninguém. Branca diz que Esmeralda não quer saber nada deles. Crisanta diz que Melésio estava chorando e as avisou que Esmeralda e Dominga partiram. José Armando fica desesperado. Fátima comemora e diz que não há mal que não venha para o bem, e isso deve ter sido melhor. Graziela pede que Fátima guarde os comentários. Fátima pede que Crisanta a reconheça, pois Esmeralda não se sentia à vontade na casa, e depois do que houve entre ela e Lúcio Malavé, era óbvio que ela não iria querer ficar ali. Crisanta diz que Esmeralda foi vítima do orgulho do Rodolfo. Fátima diz à filha que as coisas finalmente vão voltar ao normal, e que a pobre da cega não cabe naquela família. A vagabunda ri. Branca pergunta a Rodolfo para onde José Armando foi ontem. Rodolfo diz que não sabe. Branca acha que José Armando conversou com Esmeralda e que por isso que sua filha decidiu ir embora dali. José Armando sai à procura de Melésio. Ele passa perto da cachoeira e se lembra da amada. José Armando sofre por ela ter partido. Esmeralda e Dominga estão no trem, a caminho da cidade grande. A moça está sofrendo por ele tê-la rejeitado, por causa do bebê. Horas mais tarde, elas finalmente desembarcam na capital. Esmeralda começa a passar mal. Dominga a ajuda. Dominga diz que está muito cansada. Já na cidade, próximo às terras dos Penha Real, Lúcio segue na clínica. Ele está ansioso para sair de lá, pois precisa procurar Esmeralda. Joana conversa com Mabel e fala que Lúcio é muito teimoso e quando põe uma coisa na cabeça não tira nunca. Rodolfo chega até Lúcio Malavé. Rodolfo pergunta se ele sabia que Esmeralda era sua filha.
Lúcio pergunta se ele vai se vingar pelo que ele fez. Lúcio critica o comportamento de Rodolfo. Rodolfo recrimina por ele não tê-lo avisado que ele era o pai de Esmeralda. Rodolfo avisa que Esmeralda desprezou José Armando e seu filho está arrasado e confuso. Rodolfo diz que chegou a pensar que era mentira o que ele tinha dito, porque se nega a acreditar que ele tenha cometido uma maldade tão grande assim. Lúcio diz que se envolveu com Esmeralda e que ela sabe realmente. Lúcio pede que ele saia dali, pois se cansou de falar. Joana volta para o quarto de Lúcio e pergunta se Rodolfo esteve conversando com ele. Lúcio confirma que sim, que Rodolfo veio reclamar e continua mantendo sua mentira. Joana pergunta até quando ele pretende continuar com essa mentira, pois esteve à beira da morte e mesmo assim segue fazendo o inferno. José Armando chega à cabana de Esmeralda e Dominga e vê que está tudo trancado. Ele confirma que Dominga e Esmeralda fugiram e pensa em falar com Lúcio. Dominga diz a Esmeralda que está fazendo muito calor na cidade. Dominga diz que sabe o ônibus que vão ter que pegar. Esmeralda acaba passando mal e cai no chão desmaiada. Umas freiras veem tudo. Melésio fala para Florzinha que acha que vai morrer de tristeza, porque Esmeralda foi para a capital e disse que vai ficar lá pelo resto da vida. Melésio diz que sabe para onde Dominga e Esmeralda foram. Melésio diz que só pode dizer para ela e para o coveiro Firmino. Ele pede que Flor guarde o segredo de todos. José Armando visita Lúcio Malavé. Ele percebe que o velho se salvou. Lúcio pergunta o que ele veio fazer ali. Lúcio diz que Rodolfo já esteve ali reclamando. José Armando pergunta se ele recebeu a visita da Esmeralda. Lúcio avisa que sim, que ela veio vê-lo, pois estava preocupada com sua saúde. Lúcio diz que Esmeralda também veio dar a notícia de que está esperando um filho seu. José Armando parte para cima do cretino e quase o assassina ali mesmo. A enfermeira chega e tira José Armando de cima do infeliz. Melésio segue triste. Ele comunica a Firmino sobre a ida de Esmeralda e Dominga para a capital. Ele fala que ela estava muito triste, como se fossem aqueles passarinhos que não conseguem voar. Melésio se lembra de quando Esmeralda se despediu dele antes de viajar. Melésio fala para Firmino que é um bobo, mas sabe bem o que quer. Ele diz que sem Esmeralda irá morrer, como uma flor sem água. Firmino acalma o amigo. Branca pergunta a José Armando o que ele conversou com Esmeralda e se tentou convencê-la, dizendo que os sentimentos não tinham mudado. José Armando diz que falou que ainda a ama, mas que não poderia aceitar o filho. Ele fala que disse coisas que magoaram Esmeralda e agora não há mais nada para fazerem. Branca diz que eles deveriam estar mais unidos que nunca em meio a essa dor. José Armando diz que soube que Esmeralda visitou Lúcio e aquele canalha jogou na sua cara que Esmeralda o procurou para dizer que estava esperando um filho dele. Esmeralda está no quarto de um convento, se recuperando. Dominga está cuidando dela. Esmeralda acorda. Dominga comunica que estão num hospital. Irmã Piedade fala que ela está em boas mãos e que estão fazendo todo o possível para salvar o filho dela. Esmeralda fica preocupada com o filho. Irmã Piedade avisa que o pior já passou e tudo ficará bem. A freira avisa que ela já está fora de perigo e, com a ajuda de Deus, farão com que o filho dela nasça forte e saudável. Esmeralda chora muito. Ela diz que não pode amar esse filho. Piedade diz que um filho sempre é uma bênção. Esmeralda diz que não quer esse filho, pois não pode amá-lo. Branca repreende José Armando por ele ter acreditado em Lúcio Malavé, porque se ele foi capaz de abusar de Esmeralda, não passa de um canalha capaz de qualquer infâmia. José Armando diz que também agiu como um canalha perante Esmeralda. Ele revela à mãe, que disse a Esmeralda que não queria esse menino. Branca diz que o menino pode ser filho dele, porque antes de Esmeralda viver aquela noite horrorosa, ela se entregou a ele. José Armando diz que se sente confuso e atormentado. Branca diz que é melhor voltarem para a capital, pois precisam contratar um investigador para saber o paradeiro da Esmeralda. Enquanto isso, Dominga conta para a madre que Esmeralda sofreu demais. A madre diz que percebe que ela sofreu muito, mas depois terão tempo de conversarem melhor. A madre pede que ela fique de repouso, pois cuidará muito bem dela. Fátima avisa Rodolfo que não há necessidade de continuarem na casa grande.
Rodolfo diz que se dependesse dele, iria hoje mesmo para a capital, mas precisa perguntar à Branca. Fátima diz que ele está sendo bonzinho demais ultimamente. Rodolfo diz que Branca está sentida com ele e não tem forças para impor suas decisões como antes. Branca chega e concorda, dizendo que também quer ir embora, pois não tem mais nada que aprenda ali. Rodolfo diz que pensou que Branca fosse ficar. Branca diz que Esmeralda não quis que soubessem do paradeiro dela. Rodolfo diz que ela rompeu com eles definitivamente. Branca diz que não, pois irão encontrá-la. Ela diz a Rodolfo que ele vai ajudá-la também. Rodolfo pede ajuda de José Armando em alguns livros, pois partirá para a capital amanhã mesmo. José Armando diz que não sabe o que fazer. Rodolfo pede que ele viva a própria vida. José Armando diz que Esmeralda ficou com sua tranquilidade e seus pensamentos. Rodolfo comenta que quem diria que essa vinda à Casa Grande os marcaria para sempre. José Armando avisa que quando chegar à capital irá procurar pela amada. Joana diz a Lúcio Malavé que não pode deixá-lo sozinho, pois até na clínica procuram ele para brigar. Lúcio diz que se ele não insistir para o médico deixá-lo ir embora, irá pelos seus próprios pés. Joana diz que pediu a Mabel para avisá-la quando o doutor chegar. Joana pede que ele não se irrite, pois irá piorar. Lúcio diz que precisa que Joana descubra algo sobre Esmeralda. Ele pede que ela vá agora mesmo em busca de notícias da cega. Dionísio chama Adrian para que ele fique esperando para ir ao curral e galinheiro com os patrões, porque eles irão embora para a capital amanhã bem cedo. Adrian fica chateado ao saber que todos irão embora, inclusive Graziella.